Olá a todos, eu sou o Lucas Nunes, eu sou instrutor de Computational Thinking with Python e hoje a gente vai pegar dois assuntos, dois algoritmos muito famosos e um deles, inclusive, muito temido na nossa área. Então a gente vai começar com Bubble Searching e a gente também vai ver Binary Search, o que eles são, como que eles funcionam e qual que é a usabilidade deles no nosso dia a dia. Então, começando com Bubble Searching, acho que tem uma comparação principal que a gente tem que ter entre eles, que é qual que é o tipo de algoritmo. Então, ambos são algoritmos, ambos são complementares. Então, você não escolhe se você vai fazer um ou outro. Então, acho que o principal elemento para a gente iniciar é qual o tipo dele. Então, Bubble Search é um método de você ordenar uma lista, um array de itens, então um conjunto de números. E Binary Search é uma maneira de você encontrar algo em uma lista já ordenada. Então, vamos dar uma olhada um pouquinho mais a fundo sobre o Bubble Search. Então, como que ele funciona em si? A gente vai pegar, dado uma lista de array não ordenada, então um conjunto de números não ordenado, a gente vai fazer a troca deles caso o número da esquerda seja menor que o número da direita. Então vamos pensar com o nosso cursorzinho, então vamos fazer uma vez na mão, dar uma explicada e depois a gente vai ver alguns exemplos, algumas visualizações mais práticas de como ele funciona. Então, dado essa lista, como que a gente conseguiria transformar ela em algo ordenado? Então, vamos dizer que esse aqui é o nosso objetivo. Então, como que a gente consegue passar para o computador um passo a passo para a gente chegar nessa ordenação? Então, com esse ponteiro, vamos duplicar ele para aqui para baixo. E aqui a gente pode considerar que a gente sempre vai estar olhando para dois lugares diferentes. Um é o local atual da lista do nosso conjunto e o outro é um número além dele, então um número à frente. E a gente vai sempre se perguntar se o número que a gente está olhando, então nesse caso o read, ele é maior do que o número que está à frente dele. Nesse caso, o 2 ele é maior do que o 1, o 2 ele é maior do que o 1. Então a gente pode considerar aqui, deixa eu replicar, vou trazer para cá. O 2 ele é maior do que o 1. Então vamos subir mais um número. O 2 ele é maior do que o 5, o 2 não é maior do que o 5, o 5 é maior do que o 4, o 5 ele é maior que o 4. E o 5 é maior do que o 3, o 5 é maior. E isso vai fazer com que os números maiores vão indo para a direita e os menores vão indo para a esquerda, eles vão andando. Então, nesse caso, a gente já tem uma certa separação, mas ainda não está 100%. Então, a gente vai fazer a mesma etapa novamente. Então, ele vai vir aqui, 1 não é maior do que 2, 2 não é maior do que 4, e aqui, finalmente, o 4 ele é maior do que o 3. Então, a gente pode voltar, ele vai chegar. E em que momento que o computador sabe que a lista está ordenada da forma correta, que o conjunto está ordenado da forma correta? Quando ele realizar as operações novamente, então 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5, e ele não precisar realizar nenhuma alteração. Então, desde que todas as comparações foram feitas e nenhuma mudança foi necessária, quer dizer que a lista já está ordenada da forma correta. Então, aqui, inclusive, a gente já tem um certo diagrama que a gente consegue ver que se o número verde for maior do que o vermelho, eles vão trocar de posições. Então, o vermelho vai vir para o lugar do verde e o verde vai ir para o lugar do vermelho. Então, essa é a troca que é feita aqui. E isso é como funciona o algoritmo em si do Bubble Search e é como o computador consegue ter a noção de as coisas estão ordenadas com passo a passo. Aqui a gente tem um elemento que é comum a gente ver, mas é de difícil explicação, é difícil entendimento do início, que é uma coisa chamada o Big O, que é o quê? A complexidade. Qual que é o pior cenário? Então eu vou trazer um gráficozinho que mostra alguns desses cenários, e aqui ele tem até um label de qual que é a performance de cada um, de coisas que demoram muito, que são intermediárias e que são excelentes. Mas no final do dia, o que que é esse Big O? O que que é essa notação do ou e dentro dele uma equação em si.
Nesse caso, a gente tem uma lista, um array de 5 elementos. E aqui a gente resolvendo isso, a gente teria 25 nesse caso, nesse cenário, aplicando a nossa regra, que é 25 passos, 25 etapas. Esse seria o pior cenário. Então você tem um número X de possibilidades para cada um. Então pode ser que de 5 ele já venha de uma maneira que esteja ordenada. Então nesse caso vai ser o de 1, ou seja, vai ser um passo só. Você vai ter que dar, na verdade, alguns passos só para detectar que está tudo certo, mas já vai passar. Você não vai precisar mexer, não vai precisar ordenar de nenhuma forma. Ele já vai vir correto. Porém, qual que seria o pior cenário? O pior cenário ele é dominado pela elevação ao quadrado, nesse sentido do Bubble Search. Então, cada algoritmo, em geral, vai ter o seu próprio denominação de complexidade, ou seja, do pior cenário possível para aquilo. E assim você consegue também perceber qual que é a performance de cada um. É claro que existe um outro fator, não é somente a quantidade de operações. Os computadores usam muito também elementos de cache. Então, às vezes, você fazer noções repetidas, você consegue ter uma performance melhor, porque já vai estar no cache do computador. Então, é bom a gente também levar em consideração que nem sempre a complexidade quer dizer menor tempo. Às vezes, a complexidade de dois algoritmos vai ser similar, porém um vai levar muito mais tempo do que o outro. Porque o computador não se limita necessariamente apenas à quantidade de operações, mas também se aquela operação já foi feita recentemente. Então ele tem uma certa memória de curto prazo. E agora vamos dar uma olhadinha sobre o Binary Search. O Binary Search é a nossa busca binária, é um dos formatos de buscas mais otimizadas, porém ele já tem algumas dependências, que é você precisa ter uma lista ordenada de itens. Então você pode ordenar utilizando o Bubble Search, porém não é necessário que seja utilizando o Bubble Search. Você precisa só ter uma lista ordenada, independente de qual que foi o algoritmo que você utilizou para ordenar essa lista. Então, nesse caso, Binary Search, a gente consegue colocar uma equivalência dele de, por exemplo, quando você precisa achar uma página específica em um livro que tem uma quantidade muito grande de páginas. Então, vamos dizer que você precisa achar a página número 240 em um livro de 500 páginas. Você vai abrir mais ou menos no meio do livro. Então você não vai tentar ler e ir de página 1, 2, 3, 4, até você chegar no 240. Você vai tentar abrir mais ou menos no meio do livro. Você vê, por exemplo, você abriu na página número 300. Você sabe que você está um pouquinho acima. Então você pula algumas páginas e volta. Você achou mais ou menos a página 250. Aí você vai um a um até 240. Então a quantidade de passos, a quantidade de esforço que você precisou ter, a quantidade de páginas que você abriu, ela é muito reduzida. Então vamos dizer 5 ou 10 páginas até você chegar no objetivo, do que se você fosse do começo até a que você estava buscando. Então dá 1 até a 240. Então você consegue ter uma otimização, até meio que inconsciente ali de certa forma. E a gente vai utilizar essa mesma lógica aqui no Binary Search de uma maneira mais precisa. Porém, a estrutura em si ela é muito parecida de como funciona lá. Então eu vou demonstrar de uma maneira prática como que a gente encontra um dos números nesse array, utilizando o Binary Search. Então vamos dizer que eu quero o número 7. Então, o número 7 é o nosso número objetivo. Então, aqui a gente tem quantos passos foram feitos, qual que é o menor, maior e o chute. Esses três aqui estão muito relacionados com como funciona o Binary Search. Então, vamos começar. Você sempre começa tentando pegar o número do meio. O número do meio a gente considera como a mediana, ou seja, que nesse caso a gente tem um número par de elementos. Vamos considerar que a gente tivesse um número ímpar, que a visualização ela fica um pouquinho mais fácil. Então a gente vai tentar trazer aqui, vai trazer aqui. Então, nesse caso, o número que a gente tem no meio de todos eles seria o 6. O que eu quero dizer com o meio? O meio é a média. O meio não seria a média. O meio é a mesma quantidade de elementos antes e depois. Ou seja, o 6 tem 5 números antes e 5 números depois. Isso é a mediana.
Então, a gente sempre vai considerar a mediana quando a gente estiver utilizando a busca binária. Então, nesse caso, eu vou colocar o meu chute. Então, o seu chute sempre vai ser no meio. O meu chute foi no 6. E você precisa que a lista seja ordenada porque você vai precisar fazer a seguinte pergunta: ele é maior ou menor do que o número que eu quero, caso ele não seja. Então, no caso, 6 não é o número 7 e ele é menor do que o número que eu quero. Então, se ele é menor, você vai fazer um desenho, vamos dizer, pensando em todos os números que são acima dele. Então, nesse caso, ele é menor, você vai fazer o chute de novo e você vai redefinir qual que é o menor número, que nesse caso a gente sabe que é o 6 nessa busca. Então a gente vai tentar buscar a mediana novamente, nesse caso a gente parou no 9. O 9 não é o número que a gente quer e ele é maior do que o nosso número. Então a gente já filtrou novamente a lista. Então a gente sabe que o número que a gente quer está entre 7, 6 e 9. Então ele é maior do que 6 e menor do que 9. Então ele é ou 7 ou 8. Vamos considerar o pior cenário que a gente arredondou para o próximo número ímpar, nesse caso. Então a gente arredondou para o 8. A gente vai chutar o 8. O 8 não é o número que a gente quer e ele é maior do que o nosso número. Então a gente redefiniu o nosso maior, reduzindo ele. Então a gente vai estreitando a nossa sequência, e nesse caso, só tem um número aqui dentro, não tem nenhuma decisão que precisa ser tomada. Vai ser o 7, que é o número que a gente busca. Então, a gente teve um chute no 6, um chute no 9, um chute no 8, até a gente chegar no nosso chute no 4. Então, até que pareceu bastante etapas nesse caso, então o número de 1 a 11. Porém, o Binary Search ele funciona de uma maneira exponencial. E a gente consegue, por exemplo, em 4 etapas, 4 passos, a gente achou o número de 1 a 11. Agora, se a gente precisasse achar o número de 1 em 1 milhão, a gente precisaria apenas de 20 passos. Então, como que a gente consegue ver isso? Então, aqui a gente tem um log na base 2, então é 2 elevado a 20. Isso é a quantidade de passos. Então, qual que é o número que a gente consegue alcançar com essa quantidade de passos? Então, com 20, a gente já consegue achar um número de 1 a 1 milhão e 48 mil. Então, já é um aumento muito exponencial que a gente consegue ter. Então, aqui a gente conseguiria achar, com essa mesma quantidade de passos, um número de 1 a 16, nesse caso, com o Binary Search. Aqui a gente tem também alguns outros exemplos, então vamos fazer mais uma vez, utilizando algum outro número. Então, vamos redefinir aqui, vamos dizer que a gente está procurando, nesse caso, o número 3. Vamos dizer que essa é a nossa busca. Então, o nosso chute vai ser no mesmo, porque ele é um item que está na metade, no sentido de mediana. Então, é o número 6. Vamos resetar esses dois aqui. Não é o número 6 e ele é menor do que o número 6. Então, vamos dizer agora que a gente sabe que o nosso maior número é o 6. Vamos redefinir. Então, por que eu não coloco do 6 para baixo? Porque eu sei que o 6 não é o número que eu quero. Então, eu chutei no 6. O 6 ele é diferente do que 3 e o que eu quero é menor do que 6. Então, eu tiro também o 6 dessa intercalar. Então, aqui, a gente pode até considerar que o maior número possível é o 5. Então, o nosso maior número possível é o 5. O menor número possível é o 1. Então, isso não foi alterado ainda, o menor. E o meu próximo chute já vai ser no 3, que inclusive é o número que a gente está buscando. Então, é o número que a gente quer? Sim, é o número que a gente quer. E a gente para e foi com 2 passos. Nesse caso, se o nosso número objetivo fosse o 2, vamos mudar só para a gente adicionar mais algumas complexidades. Então, a gente chutaria, né, pelo mediana, seria o 3, chutamos o 3, o número que a gente está buscando, ele é o 2, ele vai buscar aqui,
considerou o 3. Do 3 para baixo, então o nosso maior número é o 2, o menor número é o 1. O nosso objetivo é o 2, mas aí o computador não sabe. Aqui você tem uma definição de, em geral, você arredonda para o próximo número par. Então, entre os dois seria o próximo par. Porém, mesmo que não fosse o número par, seria o 1, se adicionaria mais um step, que voltaria para o 2 novamente. Fazer só a última vez, para ter certeza que estamos todos alinhados. Que é uma forma intuitiva, porém pode-se ficar um pouco complexa em alguns elementos. Então aqui seria um bom momento para vocês também praticarem. Então tentarem colocar colocar os números, pode ser inclusive num papel, ou pode ser, então aqui no caso eu estou usando o site CaliDraw. Coloca os números e vai fazendo passo a passo, sem nenhuma linguagem de programação por enquanto, manualmente, só para ter certeza que vocês estão entendendo o conceito e como que isso funciona. Então vamos fazer o nosso chute na mediana, no número que está no meio. Vamos colocar que a gente quer o número, pode ser o 5. Chutamos no 6. Deixar o nosso exemplo aqui. Chutamos no 6. 6 não é o número que a gente está buscando, e o número que a gente está buscando é menor do que 6. Então a gente vai vir e vai jogar no 3. Nosso maior número seria o 5. A gente não sabe no momento que ele é o nosso objetivo. A gente vai vir jogar na mediana de 1 a 5, ou entre 5 elementos, é o terceiro da posição. Então isso aqui, a gente tem um sequencial, porém pode ser qualquer número, só que vai estar no meio, né? Que nesse caso ele é a média também, mas ele pode ser qualquer número no meio. Então, está no 3, 3 não é o número que a gente quer, e ele é maior do que 3, o que a gente está buscando. Vamos reduzir. A gente vai ter duas etapas, vamos dizer que a gente arredondou para 4, seria o nosso chute. 4 não é o nosso número, viramos. E o nosso último número, a única possibilidade de chute que a gente tem, seria o 5. Então a gente começa com o chute de 1 a 10, e a mediana, nesse caso é o 5, na posição 5. Então temos a posição 5. A partir desse momento, estamos na posição, no chute no caso, né? Nesse caso, não é de 1 a 10, sim de 1 a 11, a mediana seria o 6. Então, colocamos no 6, depois chutamos no 3. Então, nesse momento aqui, seria essa quantidade. Então, estava de 1 a 11, chutamos no 6. Vimos que o 6 ele é maior do que o que a gente quer. Então, é de 5 a 1. Chutamos no 3. 3 ele é maior do que... Ele é menor, no caso, do que o número que a gente está buscando. Então, no chute no 3, vimos que ele é menor. Subimos. E a gente tem entre 4 e 5, aqui é realmente meio que sorte, então não tem a decisão. Então você vai escolher um, se não for ele é o outro, você vai escolher da mesma forma, depende do tipo de arredondamento que você está considerando, se vai ser um número maior ou menor. Mas em ambos os casos, a complexidade, o pior cenário vai se manter, que é a log no número. Então, colocamos no 4, por exemplo. 4 não era o nosso número, e aqui o nosso menor e maior número é um só. Então, é a única possibilidade de ser ele também. Daqui, espero que vocês tenham entendido os conceitos. É um conceito um pouquinho mais abstrato, é um pouquinho mais complexo, mas eu vou trazer também esses exercícios, alguns exercícios a mais para vocês praticarem. Então, a primeira coisa eu gostaria que vocês fizessem pelo menos uma vez na mão, cada um desses, para vocês terem certeza que vocês estão entendendo. Tanto do Bubble Searching, desenha dois cursor e vai fazendo a ordenação, e vai trocando. Caso o da esquerda seja maior do que o da direita, vocês vão invertendo eles. E a partir de algum momento isso vai estar já ordenado. Binary Search, pega um array
coloca o número que você tem a procurar. Sempre que existe ambiguidade, depende muito do algoritmo que você está escolhendo, mas é indiferente se é maior ou menor. A complexidade dele se mantém. Temos também o Big O. É um conceito interessante, é importante, mas não necessariamente quer dizer mais tempo. E aqui eu vou passar também alguns exercícios. Então, nesse caso, é um exercício sobre binary search. Então, entre aqui no CodeGaming, se cadastrem, coloquem lá como a FIAP, por causa de vocês, para vocês encontrarem outros alunos também que estão lá. E aqui vocês conseguem ter, de uma forma bem didática, vocês terem essa prática. Então, é o Batman tentando achar uma bomba, e vocês conseguem, utilizando o binary search, encontrar qual que é o lugar da bomba com a menor quantidade de passos possíveis. Então ele é uma prática muito boa e usa exatamente esses conceitos, utilizando aqui o Python em si como linguagem e aqui um exercício de ordenação. Então vocês vão ter que achar um elemento, o maior elemento dessa ordem, dessa lista, desse conjunto de itens, e vai ser a montanha, nesse caso, que vocês tenham que destruir. E aí tem dois exercíciozinhos que eu vou passar também, que já são mais simples e que eu gostaria que vocês fizessem. Então, nesse caso aqui, eu vou trazer. Eu gostaria que vocês tentassem replicar, eu vou demonstrar um pouquinho de como que está funcionando. E aí vocês repliquem depois, utilizando com calma, lembrando sempre dessas estruturas e da lógica em si, que a gente tentou tentar replicar. Caso vocês também travem, não consigam, também tem aqui alguns exemplos. Então, tem os exemplos de código no GitHub que vocês podem usar como base para ver como que eu implementei. Então, nesse caso do Bubble Sorting, a gente tem aqui com uma visualização. Então, dada a lista de array 1, 3, 2, 5, 4, a gente vai comparando. Então, 1 com 3, ele é maior que 1 é maior que 3, então é maior que 3. 3 é maior que 2, 3 é maior que 2. Então, eles invertem. Então, aqui, eles mudaram de lugar. Depois você continua. 3 é maior do que 5. Então, nesse caso, como ele já está invertido, porque aqui a gente inverteu o 3 com 2. Então, 3 é maior do que 5. Não é verdade, já foi alterado. 5 é maior do que 4, correto. E aí ele também inverteu. Então, ele inverteu de posição. E aí ele vai fazer a última checagem com cada um dos elementos. 1 é maior que 2, não. 2 é maior que 3, não. A partir do momento que ele passou todos os elementos e nenhum deles ficou maior do que nenhum outro, é um sinal que a lista já está ordenada. Então, vamos fazer a mesma coisa com uma lista um pouquinho maior. Então, aqui a gente vai ter mais elementos, mais repetições, porém algo da mesma forma também. Então, ele vai fazer e vai repetir essa mesma estrutura, essa mesma lógica, até chegar em um momento que toda a lista vai estar ordenada, trocando essas duplinhas. Então, ele passou por todos os elementos e nenhum deles precisou ser alterado, é o sinal de que a lista já está ordenada e que pode acabar a função. Então, esses aqui eu recomendo vocês também darem uma olhadinha sobre o while. Então, é uma forma de vocês resolverem, porque a gente não sabe qual que é a quantidade de elementos. Que pode ser que seja uma lista de 1 a 10 bem baralhada, ou pode ser que seja uma que já está quase completa. E aqui uma utilizando o binary search. Então, nesse caso, de um número de 1 a 12, a gente quer encontrar o número 5. Então, a gente dá o nosso chute, que seria o 7. O número 7 ele é maior, ele pega o nosso outro chute, mais ou menos na mediana. Então, aqui tem uma ambiguidade, porque a lista ela é par. Então, vocês conseguem escolher. Nesse caso, ele está chutando para o maior número, o número 4. E aí ele vai ter de 4 a 6, vai ser o número no meio. Ele vai tentar o 5. Se não fosse o 5, ele ia tentar, se o 5 fosse maior, ia ser o 4. Se o 5 fosse menor, iria ser o 6. Isso com poucos steps. Então, nesse caso aqui, a gente tem 3 steps. A gente começou do zero. Também no GitHub eu vou deixar o link dos exercícios. Então, tem aqui também os dois exercícios do CodeGame. Tem os códigos em si. Então, esses códigos são as implementações mais básicas, mas eu recomendo vocês darem uma olhada. Tentem fazer por conta. Revejam essa aula quantas vezes forem necessárias, principalmente a parte da explicação e a realização manual do algoritmo, tanto do Bubble Sorting quanto do Binary Search. Qualquer dúvida também estou à disposição.
Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.